Meu mundo, antes da ruína, era um quadro perfeitamente pintado com as cores da felicidade e da confiança. Eu, Isabela Monteiro, aos 28 anos, vivia o que considerava um conto de fadas moderno em São Paulo. A ambição que queimava nos olhos de Ricardo, meu marido, não me assustava. Pelo contrário, eu a via como o motor do nosso futuro conjunto. Com meu diploma de Wharton estrategicamente guardado na gaveta, eu escolhi ser o alicerce silencioso para sua ascensão política, acreditando que o sucesso dele era o nosso sucesso. Nossa mansão nos Jardins era mais do que uma casa. Era o palco de jantares onde o futuro do país parecia ser decidido entre taças de vinho e sorrisos calculados. Eu flutuava por esses salões, a anfitriã perfeita, a esposa devotada, completamente cega ao fato de que meu castelo era construído sobre areia movediça. Eu acreditava piamente que nosso amor era a única fortuna que realmente importava. Uma crença que, em retrospecto, era a mais cara e perigosa de todas as minhas posses. Essa confiança cega não se limitava ao nosso lar. Ela se infiltrou na sala de reuniões do Grupo Monteiro, o império que meu pai ergueu do zero. Eu concedi a Ricardo procurações amplas e um assento no conselho, não como uma concessão, mas como a celebração da nossa união. Eu via seus insights como uma extensão dos meus, suas decisões como as nossas. Seus pais, os Guedes, me tratavam como uma rainha, com uma deferência que hoje entendo como a mais pura cobiça disfarçada de afeto. Meu grande erro, a falha fatal em meu sistema, era acreditar que a bússola moral que guiava minhas ações era universal. Eu não via maldade, apenas ambição. Não via ganância, apenas o desejo de construir um legado. Eu subestimei a profundidade do abismo que pode existir por trás de um sorriso encantador e de promessas sussurradas no escuro. Entreguei a ele as chaves do império, sem perceber que, para ele, não eram chaves, mas sim as ferramentas perfeitas para demolir meu mundo e construir o seu sobre os meus escombros. A viagem de volta de Genebra foi tingida pela antecipação. Eu havia adiantado meu retorno em 48 horas, movida por um impulso romântico para surpreender Ricardo em nosso aniversário de casamento. Em minha bagagem, um relógio Patek Philippe, o modelo exato que ele cobiçava há meses, aguardava para celebrar nossos 5 anos de união. Ao entrar em nossa mansão silenciosa, senti o cheiro familiar de lírios frescos e cera de carnaúba, o perfume da estabilidade que eu tanto valorizava. Deixei minhas malas no hall de entrada, segurando a pequena e pesada caixa de presente, e subi as escadas flutuando na certeza de que encontraria meu marido trabalhando em seu escritório, absorto em seus projetos políticos. A imagem dele, surpreso e depois sorrindo ao me ver, era o único pensamento em minha mente. Uma imagem que, em instantes, seria queimada e reduzida a cinzas, substituída por uma realidade tão brutal que reescreveria a própria essência de quem eu era. A ingenuidade, percebo agora, é um luxo que só os tolos podem se permitir por muito tempo. O som que me parou no corredor não foi de trabalho, mas de celebração. Risadas baixas e o tilintar sutil de taças. Meu coração, antes eufórico, contraiu-se com uma pontada de confusão. A porta do escritório estava entreaberta, e uma faixa de luz se projetava no tapete persa. Aproximei-me em silêncio, a curiosidade superando a etiqueta. Pela fresta, a cena se revelou como um diorama do inferno. Ricardo estava de costas para mim, mas a tela de seu laptop estava perfeitamente visível. Nela, o rosto sorridente de Valéria Neves, sua assessora de imagem, brindava em minha direção. Ao lado dela, um homem mais velho, de aparência severa, que eu não reconheci. Sobre a mesa de mogno de meu pai, uma garrafa de Dom Perignon suava em um balde de prata. Eles estavam comemorando. A questão que congelou o sangue em minhas veias não era o quê, mas por quê. Naquele momento, eu ainda era a esposa, a vítima. Um animal prestes a caminhar para a armadilha, sentindo o cheiro de perigo no ar,
mas sem entender a natureza da fera que o caçava. Então, eu ouvi as palavras. A sentença que não apenas quebrou meu coração, mas o pulverizou, transformando seus fragmentos em cacos de vidro afiados. A voz de Ricardo, usualmente um bálsamo para mim, soou como o mais puro veneno. O laudo do Dr. Alencar é irrefutável. Ela anda instável há meses. Ninguém vai questionar. Valéria riu. Um som agudo e cruel. E o dinheiro? Quando teremos acesso total? Ricardo deu um gole em seu champanhe, o retrato da arrogância predatória. Relaxa, o juiz vai engolir tudo, ele disse. E então veio o golpe final, a frase que se tornaria meu mantra de guerra. Loucas não administram heranças. O mundo ao meu redor se dissolveu. Não houve grito, não houve lágrimas. Houve apenas um silêncio profundo e gelado que tomou conta de mim. Naquele corredor escuro, a Isabela Monteiro, que amava Ricardo Guedes, morreu. Em seu lugar, algo novo e terrivelmente focado começou a tomar forma, forjado no fogo da mais absoluta traição. O relógio em minhas mãos pareceu pesar uma tonelada, um monumento a um futuro que nunca existiu. Na manhã seguinte, o teatro do absurdo começou. Acordei de um sono sem sonhos para encontrar Ricardo ao lado da cama, seu rosto uma máscara de preocupação ensaiada. Ele falou sobre meu esgotamento, meu comportamento errático. Logo depois, seus pais chegaram, seus abraços parecendo mais com os de uma jiboia do que com gestos de afeto. Eles falavam em sussurros sobre incidentes que nunca aconteceram, crises de choro, noites de insônia, explosões de raiva. E então, o psiquiatra comprado, o Dr. Alencar, entrou em cena com sua prancheta e seu olhar de falsa compaixão. Eles realizaram uma intervenção em minha própria sala de estar. Eu não disse uma palavra, apenas os observei, catalogando cada mentira, cada olhar cúmplice, cada gota de veneno disfarçada de preocupação. Eles me subestimaram de forma tão completa que se tornava quase poético. Acharam que estavam lidando com uma mulher frágil e quebrada. Não perceberam que estavam, na verdade, armando a estrategista que os destruiria com suas próprias ferramentas. A chegada da ambulância foi a humilhação final, a peça central de sua performance pública. Fui escoltada para fora da minha casa, passando pelos olhares curiosos dos funcionários, que haviam sido alimentados com a narrativa da pobre herdeira instável. Meu celular foi confiscado, minha bolsa retirada de minhas mãos. Perdi meu nome, minha voz, minha liberdade. Enquanto me colocavam na maca, olhei para Ricardo pela última vez. Em seus olhos, não vi triunfo, mas um brilho de piedade calculada, o que era infinitamente mais ofensivo. Ele achava que havia vencido. As portas da ambulância se fecharam, mergulhando-me na escuridão e no som distante da sirene. Para ele, aquele era o fim da história. Para mim, era o fechamento de um prefácio. O verdadeiro livro, aquele escrito com sangue, estratégia e retribuição, estava prestes a começar. Eles me colocaram em uma jaula, sem perceber que haviam me dado exatamente o que eu precisava. Tempo. Um alvo claro e uma fúria tão fria e pura que poderia congelar o sol. A primeira noite na clínica de reabilitação no Morumbi foi uma sinfonia do silêncio e do cheiro asséptico. Meu corpo, pesado pelos sedativos que me forçaram a tomar, parecia pertencer a outra pessoa, mas minha mente era uma fornalha. O eco das palavras de Ricardo, loucas não administram heranças, ricocheteava nas paredes do meu crânio, uma tortura mais eficaz do que qualquer camisa de força. Eu estava despojada de tudo. Meu celular, minha dignidade, meu nome. Para o mundo, eu era um caso clínico, uma herdeira frágil que sucumbiu à pressão. Eles haviam me enterrado viva em um mausoléu de luxo, com lençóis de seda fria e janelas que não abriam. A dor era tão vasta que se tornou um vácuo, um buraco negro que ameaçava consumir os últimos resquícios de quem eu fui. Eu fechei os olhos, não para dormir, mas para me render à escuridão, acreditando que aquele era o fim.
Foi então que a porta do meu quarto se abriu com um clique suave, e uma silhueta se postou contra a luz fraca do corredor. A humilhação final, imaginei. Uma nova rodada de falsas avaliações. Levantei a cabeça com o esforço de um moribundo, a visão turva pelo efeito dos medicamentos. O homem se aproximou, sua prancheta em mãos, o típico uniforme de um médico. Mas quando seus olhos encontraram os meus, o tempo congelou. Não havia o olhar clínico e distante que eu esperava. Havia choque, reconhecimento, preocupação genuína. E então, li o nome em seu crachá. Dr. Alexandre Moraes. Alexandre. Meu namorado da Wharton. O homem com quem eu debatia teorias econômicas até o amanhecer. O único que sempre viu a minha mente antes de ver a minha herança. Uma onda de algo que não era esperança, mas sim uma possibilidade gélida percorreu meu corpo. A dor não recuou. Ela se transmutou. O desespero se cristalizou, transformando-se de um oceano de sofrimento em um iceberg sólido, afiado e perigoso. Naquele instante, no rosto do meu passado, eu vi a arma perfeita para o meu futuro. A vítima que entrou naquela ambulância acabara de morrer de vez, e em seu lugar, algo muito mais focado e letal tomava as rédeas. Alexandre deu um passo à frente, sua voz um sussurro carregado de incredulidade e alarme. Isabela? O que fizeram com você? Ele esperava lágrimas. Um colapso, um pedido desesperado de socorro. Mas a mulher que o encarou de volta não era a mesma que ele conheceu. Sentei-me na cama. Meu movimento lento, mas deliberado. O nevoeiro em minha mente se dissipou, substituído por uma clareza cortante. Olhei diretamente em seus olhos. E a voz que saiu de mim era desprovida de qualquer emoção, plana e fria como o mármore de uma lápide. Alexandre, eu disse, cada sílaba pesada com um propósito recém-descoberto. Eu não preciso de um médico. Eu preciso de um cúmplice. Preciso que você finja que está me tratando, que siga o roteiro deles à risca. Fiz uma pausa, deixando o peso das minhas palavras assentar no silêncio do quarto. Mas, na verdade, você vai me ajudar a transformar o mundo dele em cinzas. Literalmente. Não era um pedido de ajuda. Era a apresentação de um plano de guerra. O choque no rosto de Alexandre foi rapidamente substituído por uma compreensão sombria. Ele não viu uma paciente delirante. Ele viu a Isabela que ele lembrava. A estrategista, agora forjada em uma fornalha de traição. Ele não precisou de mais explicações. Um aceno quase imperceptível foi toda a confirmação que eu necessitava. O contrato estava selado. Quando ele saiu, o quarto não parecia mais uma cela, mas um quartel-general. Esta clínica de luxo não era minha prisão. Era meu esconderijo, minha base de operações. A instabilidade em que eles me atribuíram seria minha melhor camuflagem. Eles me subestimaram, me rotularam e me descartaram, acreditando que a batalha estava vencida. Mal sabiam eles que, ao me trancarem aqui, não estavam me neutralizando. Estavam me dando o recurso mais precioso de todos. Tempo para afiar minha lâmina em total segredo. A caçada havia começado, mas a presa, agora, era o caçador. E eu não descansaria até que cada um deles pagasse com tudo o que tinham e tudo o que sonhavam ter. Meu quarto na clínica se tornou o epicentro de uma guerra que ninguém sabia que estava sendo travada. Por fora, eu era a paciente modelo. Participava das terapias em grupo com um olhar vago. Tomava meus placebos com a docilidade de um cordeiro e sorria debilmente para as enfermeiras. Mas por dentro, minha mente, antes nublada pela dor, era agora um mecanismo de precisão suíço, operando com uma clareza assustadora. Alexandre era meu único canal com o mundo, meu general em campo. Todas as noites, sob o pretexto de uma sessão de acompanhamento, ele me trazia relatórios e recebia suas ordens. Ele via a transformação em meus olhos. A mulher quebrada havia sido substituída por uma rainha em seu tabuleiro de xadrez, movendo as peças silenciosamente na escuridão, esperando o momento exato para anunciar o cheque-mate. Cada sorriso vazio que eu oferecia a meus captores era um ato de guerra,
Um disfarce que me permitia afiar minhas armas sem ser notada. O primeiro golpe precisava ser cirúrgico, incapacitante e, acima de tudo, anônimo. Lembrei-me de uma conversa com meu pai, anos atrás, sobre mecanismos de proteção para o patrimônio da família. Ele havia criado o que chamava de cláusula de salvaguarda, um dispositivo no fundo fiduciário principal que só poderia ser ativado em circunstâncias extremas. Uma delas era minha interdição judicial sem o aval de um conselho médico independente nomeado pelo Grupo Monteiro. Ricardo, em sua ganância cega, usou um médico comprado e um juiz amigo, contornando o protocolo. Ele não leu as letras miúdas. Alexandre conseguiu contrabandear para fora uma procuração que redigi com a caligrafia trêmula de uma paciente sedada, mas com a precisão legal de uma advogada. O documento foi entregue ao Dr. Arruda, o advogado mais leal de meu pai, um homem que me viu crescer e cuja lealdade ao nome Monteiro era inabalável. A ativação da cláusula foi como um terremoto silencioso. Em uma manhã de terça-feira, 90% dos ativos líquidos do Grupo Monteiro foram congelados, e todas as procurações emitidas em nome de Ricardo foram instantaneamente revogadas. Alexandre me contou a cena, que soube por um contato no banco. Ricardo tentando pagar um almoço caríssimo com Valéria em um restaurante de luxo e tendo todos os seus cartões corporativos recusados, um após o outro. A humilhação pública foi apenas o aperitivo. Em questão de horas, ele perdeu o acesso ao jato da empresa, aos fundos de investimento que usava para seus projetos paralelos e à conta bancária de onde saía o dinheiro para manter seu estilo de vida nababesco. De repente, o aspirante a patriarca estava preso em uma gaiola de ouro que ele não podia mais pagar para manter. A fonte havia secado, e ele não fazia a menor ideia de quem havia fechado a torneira. A reação dele foi exatamente como eu previra, uma mistura de fúria e arrogância. Ele não suspeitou de mim. Como poderia? Em sua mente, eu era uma figura patética, dopada em uma clínica de luxo, incapaz de formular um pensamento coerente. Ele culpou a burocracia do banco, a incompetência de algum gerente, talvez até uma manobra de um rival político. Alexandre o ouviu ao telefone, gritando com alguém do departamento financeiro, exigindo que o resolvessem o problema, imediatamente. Valéria, por sua vez, começou a mostrar os primeiros sinais de pânico. O castelo de cartas deles, construído sobre a minha herança, estava sendo abalado por um vento que eles não conseguiam ver. Eu saboreei cada detalhe que Alexandre me trazia, cada relato de sua frustração crescente. A ignorância deles era a minha maior aliada, e o som de seu desespero era a mais doce das melodias. Com o flanco financeiro neutralizado, era hora de atacar o profissional. Alexandre me conseguiu um notebook criptografado, meu portal para o coração do Império Monteiro. Sob o disfarce de terapia ocupacional, passei dias e noites mergulhada em planilhas, contratos e e-mails. Minha mente, treinada em Wharton, moveu-se com uma velocidade predatória através dos dados. Ricardo era descuidado, confiante em seu controle. Ele deixou um rastro de migalhas digitais. Não demorou para que eu encontrasse o que procurava. Um esquema clássico de superfaturamento em um projeto imobiliário em parceria com uma construtora de fachada. Milhões estavam sendo desviados para contas offshore em nome de laranjas. Era um esquema engenhoso, mas amador para quem sabia onde procurar. Ele havia usado o poder que eu lhe dei para sangrar a empresa do meu pai. A raiva que senti não foi quente. Foi gélida, concentrada, dando ainda mais precisão ao meu próximo movimento. O alvo do vazamento precisava ser alguém incorruptível e temido. Escolhi Eleonora Bastos, a conselheira mais antiga do Grupo Monteiro. Uma mulher de 70 anos com uma reputação de integridade feroz e que nutria uma desconfiança velada por Ricardo desde o início. Criei um e-mail anônimo e enviei um dossiê conciso, mas devastador, contendo apenas as provas mais irrefutáveis do desvio de verba, sem qualquer menção à minha situação. Apenas uma linha de texto acompanhava os arquivos.
Os ratos estão roendo as fundações da casa que seu amigo construiu. Sabia que a lealdade dela ao legado do meu pai faria o resto. O efeito foi imediato. 2 dias depois, Alexandre me informou que Dona Eleonora havia convocado uma auditoria interna de emergência, colocando Ricardo e seus projetos sob um microscópio implacável. O cerco estava se fechando, e ele agora era um prisioneiro dentro da própria empresa que tentava roubar. Enquanto a auditoria interna transformava a vida corporativa de Ricardo em um inferno, iniciei a terceira fase do plano, a guerra psicológica. As visitas dele à clínica, antes atos de pura performance para manter as aparências, tornaram-se minha principal fonte de coleta de provas. Alexandre, agindo como o médico solícito, passou a gravar todas as conversas. Eu o instruía sobre o que perguntar, quais gatilhos acionar. Pergunte como Valéria está lidando com a pressão financeira. Eu sussurrava para ele durante nossas sessões noturnas. Mencione um boato que você ouviu, sobre ela ter se encontrado com um antigo namorado rico. Eu conhecia as inseguranças de Ricardo melhor do que ele mesmo. A semente da dúvida, uma vez plantada em sua mente paranoica, cresceria como uma erva daninha, sufocando a confiança que ele tinha em sua cúmplice. As gravações eram ouro puro. Frustrado e sem dinheiro, Ricardo se tornou imprudente em suas conversas com Alexandre, a quem via como um funcionário subalterno. Ele reclamava de Valéria, chamando-a de gananciosa, e em um momento de fúria, admitiu ter dado um jeito nos relatórios médicos para acelerar o processo. Cada palavra era uma pá de terra em sua própria cova. A paranoia começou a corroer sua aliança. Alexandre me relatou uma discussão violenta entre Ricardo e Valéria no estacionamento da clínica. Ela o acusava de incompetência por ter perdido o controle do dinheiro. Ele a acusava de atrair atenção desnecessária com seus gastos extravagantes. Eles estavam se voltando um contra o outro, exatamente como eu planejara. O inimigo, dividido e desorientado, era um inimigo enfraquecido, pronto para cometer erros ainda mais graves. A coleta de provas não se limitou às gravações. Alexandre, usando seu acesso como médico, conseguiu cópias dos relatórios forjados pelo doutor. Alencar e dos registros de visitas que mostravam a frequência com que Valéria e os pais de Ricardo me viam, corroborando a farsa da preocupação familiar. Ele também descobriu que o juiz que assinou minha interdição tinha uma dívida de jogo antiga que fora misteriosamente quitada uma semana antes da sentença. Cada documento era uma peça no quebra-cabeça da minha vingança, um tijolo na muralha de evidências que eu construiria ao redor deles. Eu organizava tudo no laptop, criando uma linha do tempo detalhada da conspiração. Meu quarto não era mais um quarto de hospital, era uma sala de situação, e eu era a comandante no controle absoluto de todas as frentes de batalha. No entanto, a vitória não vem sem riscos. Meu plano quase desmoronou por causa de uma enfermeira-chefe excessivamente zelosa, uma mulher chamada Lúcia, cuja lealdade ao diretor da clínica era notória. Ela começou a questionar as minhas sessões noturnas de Alexandre em meu quarto, achando sua dedicação a uma única paciente suspeita. Um dia, ela o confrontou no corredor, insinuando que seu comportamento era inapropriado. Por um instante, o pânico ameaçou me atingir. Se ela levasse suas suspeitas adiante, todo o meu disfarce poderia ruir. Alexandre, no entanto, provou seu valor não apenas como cúmplice, mas como um estrategista ágil. Ele manteve a calma. Olhou para ela com uma autoridade gélida e disse que eu estava em um novo protocolo experimental para depressão resistente, cujos detalhes eram confidenciais. Ele a ameaçou veladamente, mencionando a violação da ética médica caso ela interferisse em um tratamento sigiloso. A enfermeira recuou, mas foi um lembrete afiado de que eu estava andando em uma corda bamba sobre um abismo. Esse quase fracasso me forçou a acelerar o cronograma. A pressão sobre Ricardo estava atingindo o ponto de ebulição. A auditoria revelava novas irregularidades a cada dia, e seus aliados no conselho começavam a se distanciar. Financeiramente, ele estava recorrendo a empréstimos com juros absurdos para manter as aparências, afundando-se ainda mais. A paranoia o consumia.
Ele passou a desconfiar de todos em seu círculo, vendo traidores em cada sombra. Alexandre me contou que ele instalou escutas em seu próprio escritório e contratou um detetive particular para seguir Valéria. O predador, sentindo-se caçado, estava se tornando errático e perigoso, exatamente o estado mental que eu precisava que ele atingisse para dar o próximo passo. A guerra silenciosa havia enfraquecido suas defesas, minado seus recursos e destruído suas alianças. Ele estava isolado, financeiramente quebrado e profissionalmente desmoralizado. Ele não entendia de onde vinham os ataques, o que o deixava ainda mais aterrorizado. Para ele, o mundo estava conspirando contra seu sucesso. Uma maré de má sorte inexplicável. Ele nunca, nem por um segundo, olhou na direção da mulher que ele havia descartado como louca. E essa era a beleza do meu plano. A maior arma de um estrategista não é a força, mas a capacidade de ser subestimado. Eles me colocaram em uma jaula para me silenciar, mas, na verdade, me deram o palco perfeito para reger a sinfonia de sua destruição. Com o arsenal de provas completo e meus inimigos em desordem, o próximo ato não seria mais travado nas sombras. Seria público, espetacular e final. O objetivo não era apenas derrotá-los, mas aniquilá-los no mesmo palco em que eles construíram sua glória, a alta sociedade paulistana e o coração do poder corporativo. Eu não queria apenas minha liberdade de volta. Eu queria que o nome Guedes se tornasse sinônimo de vergonha e ruína. Eu queria que eles perdessem não apenas o que roubaram, mas tudo o que um dia sonharam em ser. A armadilha estava meticulosamente montada, cada detalhe no lugar. Faltava apenas convidar o predador para o centro do palco e observar, com a mais fria satisfação, enquanto ele se destruía. O último relatório de Alexandre antes do grande dia foi o mais satisfatório de todos. Ricardo, em um ato de puro desespero, tentou suborná-lo. Ofereceu a Alexandre uma porcentagem obscena da minha herança para que ele forjasse um laudo declarando-me permanentemente incapaz, com danos cerebrais irreversíveis. Faça o que for preciso, disse Ricardo, sua voz tensa na gravação. Aumente a medicação, qualquer coisa. Eu preciso dela fora do caminho para sempre. Aquela gravação não era apenas uma prova, era a sentença de morte de sua carreira, de sua reputação, de sua liberdade. Era a confissão final que selaria seu destino. Ao ouvi-la, não senti raiva, nem mesmo triunfo. Senti apenas o clique final de uma peça se encaixando perfeitamente em seu lugar. O jogo estava prestes a terminar. Minha última noite na clínica foi diferente de todas as outras. Não havia planejamento. Não havia estratégia. Havia apenas uma calma profunda. O silêncio que precede a tempestade perfeita. Olhei para o meu reflexo na janela escura do quarto. A mulher que me encarava de volta não era a Isabela ingênua que entrou naquela ambulância, nem a vítima chorosa que eles esperavam quebrar. Seus olhos eram frios, focados e incrivelmente vivos. Eles eram os olhos de uma sobrevivente que se recusou a ser uma estatística. Eles eram os olhos de uma rainha prestes a retomar seu trono. Ricardo e seus cúmplices haviam tentado apagar minha existência. Mas, ao fazerem isso, eles apenas me ensinaram a lutar com as armas que eles mais temiam: inteligência, paciência e uma vontade de vencer que era tão absoluta quanto a traição deles. O amanhã chegaria, e com ele, o acerto de contas. A queda de um império pessoal nunca é silenciosa, mas a de Ricardo começou com um sussurro gravado. Alexandre me apresentou o áudio em uma noite de terça-feira. A expressão em seu rosto era uma mistura de repulsa e confirmação sombria. A voz de Ricardo, despojada de seu verniz charmoso, era o som cru da malícia. Dobre a dose, triplique, faça o que for preciso para que ela pareça um vegetal. Um laudo de dano cerebral irreversível. Alexandre. É isso que eu preciso. Pense no seu preço. Não era mais sobre dinheiro ou poder. Era sobre a minha aniquilação. Ele não queria me interditar. Ele queria me apagar. Aquele áudio não era apenas a peça final do meu quebra-cabeça. Era a justificação moral para a terra arrasada que eu deixaria em meu rastro. A vingança, naquele momento, deixou de ser uma escolha
e se tornou uma necessidade existencial. A gravação era a minha arma nuclear, mas antes de usá-la, eu precisava que eles cometessem um erro público, que os expusesse à luz do dia. E eles não me decepcionaram. Desesperados pela falta de acesso ao dinheiro e sentindo a pressão da auditoria, Ricardo e Valéria decidiram mudar de tática. Eles atacaram o que lhes restava: minha reputação. Em uma manhã de quinta-feira, o maior portal de fofocas do país publicou uma matéria de capa com a manchete: O Diário Secreto da Herdeira. Os Demônios de Isabela Monteiro. A matéria continha trechos de um diário que eu nunca escrevi, detalhando supostas crises de paranoia, alucinações e uma obsessão doentia por Ricardo. Era uma obra de ficção barata, mas para o público, era a confirmação suculenta de que a rica herdeira havia finalmente enlouquecido. A mente por trás daquele golpe baixo era, sem dúvida, a de Valéria. A falsificação era grosseira, cheia de clichês de filmes sobre mulheres instáveis, mas eficaz. Cada entrada fabricada era calculada para me pintar como uma figura trágica e perigosa. Havia relatos de noites em que eu vagava pela mansão falando sozinha, acusações infundadas de infidelidade contra Ricardo e delírios sobre conspirações para roubar minha fortuna. Era a obra-prima de uma assessora de imagem maligna, transformando minha imagem de esposa devotada na de uma megera descontrolada. Alexandre me mostrou o artigo em seu tablet, seus olhos faiscando de raiva. Eu, no entanto, senti uma calma gélida. Eles haviam acabado de me entregar o palco, os holofotes e a simpatia do júri popular que eu precisaria para o meu ato final. A reação do público foi imediata e avassaladora. A história se espalhou como fogo em palha seca, alimentada por uma sociedade que adora ver os poderosos caírem. Fui julgada e condenada nas redes sociais, nos programas de fofoca da tarde e nas rodas de conversa da elite paulistana. Os pais de Ricardo, os Guedes, deram entrevistas chorosas à televisão, falando sobre sua profunda preocupação e o inferno que seu filho estava vivendo ao meu lado. Eles eram atores perfeitos, suas lágrimas de crocodilo cimentando a narrativa de que eu era a vilã da minha própria tragédia. Cada palavra deles era mais uma camada de combustível no incêndio que eu estava prestes a iniciar. Eles não estavam me enterrando. Estavam apenas cavando suas próprias covas mais fundo. Essa escalada para um escândalo midiático foi o ponto de virada. A batalha não era mais privada. Era uma guerra de narrativas travada à vista de todos. Ricardo, acreditando ter vencido a opinião pública, tornou-se ainda mais arrogante. Ele começou a se mover para consolidar seu controle sobre o Grupo Monteiro, usando o escândalo como pretexto para afastar os conselheiros leais a meu pai. Ele acreditava que, com minha reputação em frangalhos, ninguém ousaria questionar sua autoridade como meu tutor e salvador da empresa. Ele não percebeu que, ao levar a luta para o domínio público, ele havia entrado em meu território. A guerra de percepção era um jogo que eu, com a verdade ao meu lado, não poderia perder. A pressão sobre mim dentro da clínica aumentou. O diretor, claramente no bolso de Ricardo, instruiu a equipe a me vigiar mais de perto. A enfermeira-chefe, Lúcia, tornou-se minha sombra, seus olhos desconfiados seguindo cada movimento meu e de Alexandre. A liberdade que tínhamos para planejar estava diminuindo. Em um ato de desespero calculado, Ricardo tentou me transferir para uma instituição psiquiátrica estadual, um lugar de onde a fuga seria impossível e o contato com o mundo exterior nulo. Ele alegou que os cuidados especializados da clínica de luxo não estavam surtindo efeito e que medidas mais drásticas eram necessárias para a minha segurança. O pedido de transferência era, na verdade, uma sentença de morte social e mental. Foi o momento mais próximo que chegamos do fracasso. A papelada já estava sendo processada. Por 48 horas, vivia à beira do abismo, a possibilidade real de ser engolida pelo sistema que ele havia armado contra mim. Foi a inteligência rápida de Alexandre que nos salvou. Ele usou sua autoridade médica para contestar a transferência,
argumentando que mover uma paciente em meu estado frágil poderia causar um dano psicológico irreparável, abrindo a clínica e o próprio Ricardo a um processo multimilionário por negligência médica. Ele blefou, citando protocolos e leis que o diretor da clínica, mais preocupado com o lucro do que com a ética, não ousou desafiar. A transferência foi cancelada no último minuto, mas o aviso foi claro. Nosso tempo estava se esgotando. A tentativa de me transferir foi o erro final de Ricardo. Ele mostrou sua mão, revelando que seu objetivo não era meu bem-estar, mas meu desaparecimento completo. Essa ação desesperada deu a Alexandre a munição de que ele precisava para convencer 2 outros médicos da equipe, que já nutriam suspeitas sobre o meu caso, a assinarem uma contraavaliação sigilosa atestando minha plena sanidade mental. O documento foi redigido em segredo, uma bomba-relógio legal que invalidaria a interdição original. Enquanto Ricardo achava que estava me encurralando, ele estava, na verdade, me dando as ferramentas para desmantelar toda a sua farsa. A arrogância é o calcanhar de Aquiles de todo tirano. Com a contraavaliação em mãos e a gravação do suborno guardada em segurança, a guerra psicológica se intensificou. Comecei a deixar pistas para Ricardo durante suas visitas. Eu mencionava nomes de paraísos fiscais que ele usava. Sussurrava frases que ele havia dito para Valéria em particular. E então voltava ao meu estado catatônico. Fiz isso para que ele acreditasse que eu tinha um espião em seu círculo mais íntimo. A paranoia, que já o consumia, floresceu em um terror absoluto. Ele começou a ver traidores em todos os lugares, acusando Valéria, seus próprios pais, seus advogados. A aliança deles, forjada na ganância, começou a se esfarelar sob o peso da desconfiança. Valéria, sentindo o navio afundar, cometeu seu próprio erro fatal. Com o acesso ao dinheiro do Grupo Monteiro cortado, ela tentou desviar fundos de uma conta de marketing de um dos projetos de Ricardo. Era um valor relativamente pequeno, mas o ato foi flagrado pela auditoria interna que Dona Eleonora havia instaurado. A prova de sua própria traição foi entregue diretamente nas mãos da mulher que mais desprezava Ricardo no conselho. O cerco estava se fechando sobre eles, não apenas de fora, mas também por dentro, com eles se canibalizando em um frenesi de autopreservação. Eles eram um ninho de víboras, e eu apenas assisti enquanto começavam a picar umas às outras. O vazamento do diário forjado, que deveria ter sido meu fim, tornou-se minha maior bênção. Ele gerou um nível de interesse público que garantia que, quando eu finalmente me revelasse, todos os olhos estariam sobre mim. A história da herdeira louca era tão sensacionalista que a verdade, em contraste, seria ainda mais chocante e devastadora para meus inimigos. Eles me transformaram em uma personagem de novela, e eu usaria o capítulo final para garantir que eles fossem os vilões humilhados e destruídos, para o deleite de uma nação inteira. Valéria, a mestre da imagem, havia inadvertidamente criado o maior espetáculo de relações públicas da minha vida. A escalada de ameaças mudou a natureza da minha vingança. Não se tratava mais de recuperar minha fortuna ou punir um marido infiel. Tornou-se uma luta pela minha vida e pela minha sanidade. A tentativa de Ricardo de me incapacitar permanentemente com drogas e de me enterrar em um hospital público cruzou uma linha da qual não havia retorno. Ele não queria apenas me derrotar. Ele queria me destruir em um nível fundamental. Isso me deu a licença moral para não mostrar misericórdia. Eu não iria apenas expô-lo. Eu iria desmantelá-lo, peça por peça, até que não restasse nada de Ricardo Guedes além de uma história de advertência sobre a ganância e a soberba. Enquanto a tempestade midiática rugia lá fora, meu quarto na clínica era o olho do furacão. Alexandre e eu finalizamos os últimos detalhes do plano. Doutor Arruda, meu leal advogado, foi contatado. Ele recebeu cópias digitais de todas as provas. A gravação do suborno, a contraavaliação psiquiátrica, os documentos da fraude corporativa e as provas da conspiração para me internar. Ele preparou as moções legais.
as queixas-crime e as ordens de prisão. Estávamos prontos para lançar um ataque coordenado em todas as frentes: legal, corporativa e midiática. O dia do acerto de contas estava marcado. Ricardo, cego pela arrogância e pela vitória percebida na mídia, deu o passo final para a sua própria armadilha. Ele convocou uma reunião de emergência do Conselho de Administração do Grupo Monteiro. A pauta oficial era discutir a estabilidade da liderança da empresa diante da incapacidade da acionista majoritária. Seu objetivo era usar o escândalo para invocar uma cláusula de emergência e se nomear presidente interino, garantindo o controle total. A reunião foi marcada para a sexta-feira seguinte, na sede da empresa, no coração da Avenida Faria Lima. Ele estava, sem saber, enviando os convites para sua própria execução pública. A notícia da reunião do conselho chegou até mim como uma música. Era o cenário perfeito, mais grandioso do que eu poderia ter planejado. A sala de reuniões do 30º andar, com suas paredes de vidro e vista panorâmica de São Paulo, o epicentro do poder corporativo brasileiro. Seria ali, diante dos barões da indústria, dos homens e mulheres cujo respeito ele mais cobiçava, que seu mundo desabaria. A humilhação seria televisionada, documentada e gravada nos anais da história corporativa do país. Ele queria um palco para sua coroação. Eu lhe daria uma arena para seu sacrifício. Nos dias que antecederam a reunião, adotei o papel da loucura com perfeição. Recusei-me a falar. Olhava para o vazio e tive crises, coreografadas sempre que a enfermeira Lúcia estava por perto. Relatórios sobre minha piora chegaram aos ouvidos de Ricardo, inflando seu ego e sua sensação de segurança. Ele estava tão convencido de sua vitória que não verificou as brechas em sua armadura. Ele não questionou por que a transferência para o hospital estadual falhou, nem por que a auditoria continuava a avançar apesar de seus esforços para detê-la. Ele via apenas o que queria ver: uma esposa louca e um império à sua espera. A escolha do meu traje para a reunião foi um ato de guerra em si. Pedi a Alexandre que trouxesse de minha casa um terninho de grife, branco, imaculado. Não era uma escolha de moda, era uma declaração. O branco simbolizava a verdade, a clareza, a sanidade. Era o oposto direto da escuridão e da confusão que eles tentaram me atribuir. Eu entraria naquela sala não como uma vítima frágil, mas como a personificação da ordem e do controle, a rainha retomando seu trono. A imagem é poder, e a minha, naquele dia, seria inesquecível. Alexandre, por sua vez, preparou sua própria contribuição para o espetáculo. Como meu médico, ele redigiu um relatório final detalhado, não apenas atestando minha saúde mental, mas documentando a coerção, a manipulação e a tentativa de suborno por parte de Ricardo. Ele estaria ao meu lado na reunião, não como meu ex-namorado, mas como uma testemunha especialista, cuja credibilidade médica aniquilaria a do Dr. Alencar, o psiquiatra comprado que havia iniciado toda essa farsa. Cada peça do tabuleiro estava posicionada para o cheque-mate. A escalada desesperada de Ricardo e Valéria foi o catalisador que transformou minha vingança de uma retaliação calculada em uma campanha de aniquilação total. Ao tentarem me apagar, eles me deram a justificativa para fazer o mesmo com eles. Eles queriam que eu desaparecesse, que fosse esquecida como uma nota de rodapé vergonhosa na história da minha própria família. Em vez disso, eu me tornaria a autora do capítulo final de suas vidas. Um capítulo sobre ruína, desgraça e a justiça poética que aguarda aqueles que subestimam uma mulher com nada a perder. O medo deles, agora palpável, os tornava descuidados. Alexandre me contou que Valéria havia comprado uma passagem só de ida para as Ilhas Cayman, agendada para o dia seguinte à reunião do conselho. Ela estava pronta para fugir com o que quer que Ricardo conseguisse garantir. Os pais dele, por outro lado, estavam gastando por conta, comprando carros novos e joias, celebrando uma vitória que ainda não havia acontecido. A ganância os cegou para o precipício à sua frente. Eles dançavam na beira do vulcão,
ignorando o tremor sob seus pés. Minha estratégia dependia inteiramente da arrogância deles, e eles me forneceram esse recurso em abundância. Ricardo estava tão focado em sua performance para o conselho que negligenciou todas as outras frentes. Ele não imaginava que o advogado leal de meu pai estava preparando uma ofensiva legal que o pegaria de surpresa. Ele não suspeitava que a conselheira que ele desprezava como uma velha estava compilando um dossiê para a polícia. E, acima de tudo, ele nunca, nem por um segundo, considerou que a mulher que ele drogou e trancou era a maestrina regendo toda a orquestra de sua destruição. O plano de Ricardo para a reunião era simples. Ele apresentaria o diário vazado, traria o Dr. Alencar para testemunhar sobre minha condição degenerativa e pediria ao conselho que o nomeasse guardião legal dos meus interesses e, por extensão, do Grupo Monteiro. Era um golpe corporativo disfarçado de ato de amor conjugal. Ele havia ensaiado seu discurso, um monólogo cheio de falsa dor e preocupação, projetado para arrancar lágrimas e votos de apoio. Mal sabia ele que seu discurso seria a preliminar do meu. Na véspera da reunião, uma calma antinatural se instalou em mim. O ódio e a dor que me alimentaram por semanas se solidificaram em um propósito frio e inabalável. Eu revisei cada ponto do meu plano, cada prova, cada linha do tempo. Não havia margem para erro. Olhei pela janela do meu quarto, para as luzes de São Paulo cintilando à distância. Lá fora, o mundo acreditava que eu estava perdida. Amanhã, eles descobririam que eu nunca estive mais no controle. A caçada estava terminando, e a presa estava prestes a revelar suas presas. A última conversa que tive com Alexandre antes do dia D foi curta e precisa. "Você está pronta?" Ele perguntou, sua voz carregada com o peso de tudo o que havíamos passado. Eu apenas assenti, um único movimento de cabeça. Palavras eram desnecessárias, meus olhos diziam tudo. Eles não refletiam medo ou ansiedade, mas a certeza absoluta de uma tempestade que sabe que nada pode detê-la. A mulher que Ricardo tentou destruir havia sido reforjada no fogo, e agora ela estava voltando para queimar seu mundo até as cinzas. A tentativa de me quebrar foi o que me salvou. Ao me isolarem, eles me deram tempo para pensar. Ao me rotularem de louca, eles me deram a camuflagem perfeita para agir. Ao me subestimarem, eles me deram minha maior vantagem. Cada ato de crueldade deles foi, inadvertidamente, uma arma que eles colocaram em minhas mãos. E agora, com meu arsenal completo, eu estava pronta para a guerra. A reunião do conselho não seria uma reunião, seria um tribunal. E eu seria a juíza, o júri e a executora. O escândalo que eles criaram garantiu a presença da imprensa. Repórteres econômicos e colunistas sociais estariam acampados do lado de fora da sede do Grupo Monteiro, ansiosos por qualquer migalha de informação sobre o destino da empresa e de sua herdeira. Ricardo contava com isso para solidificar sua imagem de mártir. Eu contava com isso para garantir que sua queda fosse transmitida ao vivo para o mundo inteiro. Ele queria a atenção do público. Eu faria com que ele se arrependesse disso pelo resto de sua vida miserável. A escalada deles foi um presente. Eles transformaram uma disputa de poder em uma questão de vida ou morte. E ao fazerem isso, removeram qualquer restrição que eu pudesse ter. Eles queriam jogar sujo. Então eu os arrastaria para a lama e os afogaria nela. A luta pela sobrevivência me ensinou que não há regras quando seu oponente está determinado a aniquilá-lo. A única regra é vencer. E eu venceria de forma tão completa, tão devastadora, que o nome Guedes se tornaria uma lenda de advertência para qualquer um que ousasse confundir bondade com fraqueza. A noite antes do confronto foi a mais silenciosa de todas. Deixei de lado as planilhas e os documentos. Sentei-me na escuridão, não pensando no passado ou no futuro, mas apenas sentindo o poder que agora corria em minhas veias. Era um poder forjado na traição, afiado pela dor e focado por um único objetivo: a retribuição. Ricardo havia me chamado de louca. Amanhã, ele descobriria que a loucura pode ter muitas formas.
E a minha era a de uma estrategista implacável que estava prestes a reivindicar tudo o que era seu. O diário falso foi a peça central da estratégia deles, e seria a peça central da minha. Eu não iria simplesmente desmenti-lo. Eu iria dissecá-lo na frente do conselho, mostrando como cada mentira se conectava com uma transferência bancária, uma chamada telefônica ou um relatório médico fraudado. Eu transformaria o símbolo da minha humilhação na prova irrefutável de sua conspiração. Eles me deram o roteiro da minha vingança, e eu o seguiria à risca, com um final que eles nunca poderiam ter imaginado. A tentativa de me drogar para um estado de incapacidade permanente foi o que selou o destino de Ricardo. Não apenas com a justiça, mas comigo. Antes disso, eu poderia tê-lo deixado com alguma dignidade, talvez apenas a ruína financeira. Mas ao tentar roubar minha mente, minha própria essência, ele declarou uma guerra total. E em uma guerra total, não há prisioneiros, apenas vencedores e aniquilados. E eu não tinha a menor intenção de perder. A ameaça constante da enfermeira Lúcia e do diretor da clínica me ensinou a operar sob pressão extrema. Cada dia era um exercício de dissimulação. Cada palavra, uma manobra calculada. Essa experiência me tornou mais afiada, mais focada. A clínica que deveria ser minha prisão se tornou meu campo de treinamento. Eu saí de lá não apenas curada da minha dor, mas transformada em uma arma que meus inimigos não teriam a menor capacidade de compreender ou de combater. A paranoia que instilei em Ricardo foi uma forma de justiça poética. Ele, que conspirou nas sombras, agora via conspirações em todos os lugares. Ele, que traiu a confiança mais profunda, agora não confiava em ninguém. Eu o forcei a viver no mesmo mundo de medo e suspeita que ele tentou criar para mim. Antes mesmo do golpe final, eu já havia destruído seu mundo interior, deixando apenas uma casca arrogante e aterrorizada. O sol estava prestes a nascer. Do meu quarto, eu podia ver os primeiros raios de luz pintando o céu de São Paulo. Era o amanhecer de um novo dia, o dia do julgamento. Vesti meu terninho branco, cada botão fechado como uma placa de armadura. Olhei meu reflexo no espelho uma última vez. A mulher que me encarava não era uma vítima. Era uma força da natureza. A tempestade havia chegado, e estava pronta para fazer chover a ruína. A sala de reuniões do 13º andar do edifício Monteiro era um santuário de poder. E Ricardo se pavoneava em seu centro como um rei recém-coroado. Ele estava no meio de um discurso ensaiado, a voz embargada de uma falsa dor, detalhando a trágica deterioração da minha saúde mental para um conselho de homens e mulheres de semblante sombrio. Ele falava sobre seu amor, seu dever, sua relutância em tomar as rédeas que o destino o forçava a segurar. Era uma performance digna de um Oscar. E a audiência estava comprando cada palavra. Foi então que as portas duplas de Mogno se abriram sem cerimônia, com um baque seco que cortou sua sentença ao meio. Eu entrei. O silêncio que se seguiu foi tão absoluto que o zumbido do ar-condicionado pareceu um rugido. Vestida em um terninho branco imaculado, flanqueada por Dr. Arruda e Alexandre, eu caminhei lentamente em direção à cabeceira da mesa. O rosto de Ricardo passou por uma sucessão de cores, do bronzeado confiante ao branco pálido do mais puro terror. Isabela? O que você está fazendo aqui? Ele gaguejou, tentando recuperar a compostura. A máscara de marido preocupado escorregando de seu rosto suado. Senhores, peço desculpas. Minha pobre esposa, ela não está bem. Conseguiu fugir da clínica. Ignorei-o completamente. Meu olhar varrendo cada membro do conselho, um por um, forçando-os a me encarar. Cheguei à cabeceira da mesa, onde ele estava, e com um gesto calmo, conectei meu notebook ao projetor. Minha voz, quando finalmente falei, não era de uma mulher louca ou frágil. Era fria, precisa e carregada com a autoridade inquestionável de quem nasceu para liderar aquela sala. Bom dia, senhores. Peço desculpas pela interrupção do entretenimento. A reunião de verdade começa agora. Ricardo tentou me segurar pelo braço.
mas o olhar que lhe lancei o fez recuar como se tivesse tocado em gelo. O poder na sala havia mudado de mãos, e todos ali sentiram. A primeira imagem que surgiu na tela gigante foi o rosto sorridente de Valéria Neves, brindando com uma taça de champanhe. E então, a voz de Ricardo, nítida e cruel, encheu a sala. O laudo do Dr. Zalencar é irrefutável. Ela anda instável há meses. Ninguém vai questionar. A gravação continuou, culminando na frase que se tornou meu evangelho de guerra. Relaxa. O juiz vai engolir tudo. Loucas não administram heranças. Um arfar coletivo percorreu a sala. Os membros do conselho se entreolharam. O choque e a repulsa começando a substituir a piedade em seus rostos. Olhei para Ricardo. Ele estava paralisado, a boca entreaberta, o sangue tendo drenado completamente de seu rosto. Aquela gravação não era apenas uma prova. Era o prólogo da sua humilhação. A revelação pública da podridão que se escondia sob seu verniz de carisma. A primeira faca havia sido cravada, e o sangue estava apenas começando a jorrar. Sem dar tempo para que se recuperassem, passei para o próximo slide. Agora, vamos falar de negócios. Anunciei, minha voz cortando o silêncio tenso. Projetei as planilhas, os extratos de contas offshore, os contratos superfaturados do projeto imobiliário. Como uma professora pacientemente explicando uma equação complexa, detalhei o esquema de desvio de milhões de reais, mostrando como Ricardo usou sua posição no conselho para sangrar a empresa que meu pai construiu. A cada nova prova, a respiração na sala ficava mais pesada. Vi o olhar de Dona Eleonora Bastos, a conselheira mais antiga, se transformar de desconfiança em fúria contida. Ela acenou discretamente para mim, uma confirmação silenciosa. Eu não estava apenas expondo um marido traidor, estava expondo um ladrão que ameaçava o legado de todos naquela sala. A ganância de Ricardo, agora nua e crua na tela, era um insulto a tudo o que o Grupo Monteiro representava. É claro, continuei, meu tom agora tingido de uma ironia gélida. Para que um plano tão audacioso funcionasse, a base precisava ser sólida. A base, neste caso, era a minha suposta insanidade. Fiz um gesto para Alexandre, que deu um passo à frente. Com a calma de um especialista apresentando em um simpósio, ele projetou sua contraavaliação, assinada por mais 2 psiquiatras da clínica. Ele detalhou os relatórios forjados do Dr. Alencar, a medicação inadequada e a coerção psicológica. E então, ele se virou para o conselho. A senhora Monteiro não apresenta, e nunca apresentou, qualquer sintoma de instabilidade mental que a impedisse de gerir seus bens ou esta empresa. Pelo contrário, sua resiliência e clareza estratégica sob coação são notáveis. O castelo de cartas de Ricardo desabou. A premissa de sua conspiração, a mentira sobre a minha loucura, foi pulverizada pela ciência e pela ética. Mas eu ainda não havia terminado. Guardei o golpe final. A arma que transformaria sua ruína em aniquilação. Ricardo, no entanto, não estava satisfeito em apenas me declarar louca. Ele queria garantir que eu me tornasse uma. Pedi silêncio absoluto e dei o play no arquivo de áudio final. A voz desesperada e sinistra de Ricardo ecoou pelos alto-falantes de última geração da sala, oferecendo a Alexandre uma fortuna para me incapacitar permanentemente. Dobre a dose, triplique, faça o que for preciso para que ela pareça um vegetal. Um laudo de dano cerebral irreversível, Alexandre. É isso que eu preciso. Se a sala estava em choque antes, agora estava em um estado de horror paralisante. Aquilo não era mais sobre ganância. Era sobre uma crueldade tão profunda, tão monstruosa, que transcendia a compreensão. O homem que eles viam como um líder em potencial foi revelado como um monstro. O silêncio que se seguiu foi o som de uma alma sendo julgada e condenada por seus pares. Nesse exato momento, as portas da sala se abriram novamente. Desta vez, não era eu. Era Dr. Arruda, acompanhado por 2 policiais federais de semblante impassível. Ele carregava uma pasta e, com uma voz firme, anunciou:
Ricardo Guedes. O senhor está preso por estelionato, falsidade ideológica, cárcere privado e tentativa de lesão corporal gravíssima. Valéria Neves e seus pais, Antônio e Beatriz Guedes, também estão sendo detidos neste momento como cúmplices. O caos explodiu. Ricardo começou a gritar, negando tudo, chamando-me de mentirosa, de louca, em um último e patético espasmo de desespero. Mas ninguém o ouvia. Os policiais se moveram com eficiência, algemando-o na frente de todos. Seu último olhar para mim não foi de ódio, mas de pura e abjeta derrota. O som das algemas se fechando foi a melodia mais doce que eu já ouvi. A pontuação final da sinfonia da minha vingança. Quando levaram Ricardo para fora, a sala de reuniões voltou a um silêncio pesado, mas diferente. Era um silêncio de resolução. O presidente do conselho, um homem que conhecia meu pai há 30 anos, levantou-se. Seus olhos, antes cheios de dúvida, agora brilhavam com um respeito recém-descoberto. Em luz dos fatos apresentados, a pauta desta reunião mudou. Ele declarou, sua voz ressoando com autoridade. Coloco em votação a nomeação imediata de Isabela Monteiro como a nova presidente e CEO do Grupo Monteiro. Não houve debate. Um a um, cada membro do conselho se levantou, iniciando uma ovação de pé, que ecoou pelas paredes de vidro. Ali, de pé, vestida de branco, eu não era mais a vítima, a esposa traída ou a herdeira frágil. Eu era a rainha que havia retomado seu trono, não por direito de nascença, mas por conquista. Olhei pela janela panorâmica a cidade de São Paulo se estendendo sob meus pés. O jogo havia acabado, e eu tinha vencido. O som das algemas se fechando foi o ponto final. O silêncio que se seguiu na sala de reuniões não era vazio, mas denso, preenchido pela magnitude do que acabara de acontecer. Ricardo Guedes, o aspirante a patriarca, o homem que sussurrava promessas de amor enquanto planejava minha aniquilação, foi arrastado para fora como um criminoso comum. Então, a primeira palma bateu, depois outra, e em segundos, o conselho que ele tentara manipular estava de pé, em uma ovação que não era para a herdeira que retornava, mas para a líder que emergia. Naquele instante, no 30º andar com São Paulo a meus pés, eu não senti alegria. Senti o peso frio e gratificante do poder se acomodando em meus ombros. Um manto que eu nunca pedi, mas que agora vestiria como uma segunda pele. A coroa não foi herdada. Foi forjada no fogo da traição e conquistada em batalha. O jogo havia terminado. E o tabuleiro, agora, era inteiramente meu. A descida no elevador panorâmico foi um espetáculo à parte. Do lado de fora do edifício, uma multidão de repórteres se acotovelava, famintos pela história da herdeira louca. Quando as portas se abriram e eu surgi, impecável em meu terninho branco, flanqueada por meu advogado e por Alexandre, um silêncio chocado se espalhou. As câmeras dispararam, os microfones se estenderam em minha direção, mas as perguntas morreram em suas gargantas. Eles não esperavam por aquilo. Não esperavam pela calma, pelo controle, pelo poder que irradiava de mim. Aproximei-me de um dos microfones e minha voz soou clara e firme por toda a Faria Lima. O Grupo Monteiro tem uma nova presidente. A era da corrupção e da mentira acabou. O trabalho começa agora. Não respondi a perguntas. Apenas me virei e entrei no carro que me aguardava, deixando para trás um furacão midiático com uma nova e chocante narrativa. A da ressurreição, não da ruína. Valéria Neves, a arquiteta de imagens, teve sua própria imagem destruída de forma espetacular. Ela foi detida no aeroporto de Guarulhos, tentando embarcar em um voo só de ida para as Ilhas Cayman, com 2 malas de grife recheadas de dinheiro e joias. A ironia era deliciosa. A mulher que fabricou meu diário e orquestrou minha humilhação pública teve seu perp walk transmitido ao vivo em todos os telejornais. Sem maquiagem, o rosto contorcido em uma máscara de pânico e fúria, ela era a imagem da derrota. Sua carreira, construída sobre a manipulação de aparências, terminou com a imagem mais verdadeira e crua de sua própria ganância. Ela queria ser famosa, e eu lhe concedi esse desejo.
Seu nome se tornou sinônimo de traição. Sua foto de fichamento policial um meme eterno sobre a queda dos arrogantes. A ruína dos Guedes foi mais silenciosa, porém, mais profunda. Antônio e Beatriz, os sogros que choraram lágrimas de crocodilo pela minha doença, viram seu mundo de luxo emprestado evaporar. As colunas sociais que antes os celebravam, agora publicavam artigos detalhando sua cumplicidade no esquema sórdido do filho. Foram expulsos do clube de campo. Seus nomes se tornaram veneno nos círculos que tanto valorizavam. A falência foi o golpe final. Perderam a casa, os carros, a relevância. Foram forçados a viver a vida que tanto desprezavam, a da mediocridade. Sua punição não foi a prisão, mas o ostracismo. Foram condenados a viver o resto de seus dias na sombra da vergonha que ajudaram a criar. Um lembrete constante de que a cobiça tem um preço que se paga com a própria alma. O processo legal foi uma formalidade. Com a montanha de evidências que apresentei, as gravações, os documentos financeiros, os laudos médicos fraudulentos e a contraavaliação, a defesa deles não teve a menor chance. O julgamento foi rápido, um espetáculo midiático que acompanhei à distância, através dos relatórios do doutor Arruda. Ricardo pegou a pena máxima por todos os crimes, sua arrogância desmoronando no tribunal sob o peso de suas próprias palavras. O doutor Alencar perdeu sua licença médica e também enfrentou acusações. O juiz corrupto foi exonerado e investigado. O sistema que eles tentaram usar para me esmagar se voltou contra eles com uma força implacável. A justiça, às vezes, não é cega. Ela apenas espera pelo momento certo para brandir sua espada. E eu me certifiquei de que a minha estivesse perfeitamente afiada. Minhas primeiras semanas como CEO foram uma campanha de terra arrasada. Demiti sumariamente todos os executivos que demonstraram lealdade a Ricardo, cada um deles cúmplice por omissão ou ganância. Promovi talentos internos que haviam sido marginalizados por ele e trouxe de volta conselheiros da velha guarda, leais ao legado de meu pai. Cancelei os projetos de fachada, renegociei contratos e instaurei uma política de tolerância zero com a falta de ética. A mensagem era clara. O Grupo Monteiro estava sob nova direção. E a bússola moral da empresa seria, a partir daquele momento, a minha. Não estava apenas limpando a casa. Estava reconstruindo as fundações sobre pilares de integridade e força, garantindo que nenhum parasita como Ricardo Guedes pudesse novamente fincar suas raízes em meu império. Na solidão da antiga sala do meu pai, agora minha, eu me permiti um momento de reflexão. Olhei para a cadeira de couro, para os porta-retratos na mesa, para o peso da história contido naquelas paredes. A Isabela que existia antes da traição parecia uma estranha, uma figura de um passado distante. Eu não sentia pena dela, mas uma espécie de respeito clínico por sua capacidade de confiar tão cegamente. Aquela mulher precisou morrer para que eu pudesse nascer. A dor não me quebrou. Ela me destilou, queimando todas as minhas ilusões e fraquezas, deixando para trás apenas um núcleo de aço. Eu não era mais definida pelo amor que sentia por um homem, mas pelo império que comandava e pela força que descobri dentro de mim. A fênix não apenas renasce das cinzas, ela renasce mais forte, com as penas endurecidas pelo fogo. Não me esqueci da clínica. Usando a influência do Grupo Monteiro, iniciei uma investigação discreta sobre as práticas do diretor. Não foi difícil encontrar irregularidades, casos de negligência e extorsão de famílias ricas. O escândalo que se seguiu levou ao fechamento da instituição e à cassação da licença de seu diretor. A enfermeira-chefe, Lúcia, que me vigiava com tanto zelo, viu-se desempregada e com sua reputação profissional manchada para sempre. Minha vingança não era apenas contra os arquitetos do plano, mas contra cada peça que o tornou possível. Eu não deixaria nenhuma ponta solta, nenhuma injustiça sem resposta. O mundo que eles habitavam foi sistematicamente desmantelado, provando que o poder, quando usado com precisão cirúrgica, é a mais eficaz das ferramentas de justiça. A relação com Alexandre se transformou.
O que começou como uma aliança desesperada em uma noite escura se solidificou em um respeito profundo e uma confiança inabalável. Ele não era meu salvador, era meu parceiro estratégico, o único que viu a rainha no tabuleiro quando todos os outros viam apenas um peão encurralado. Depois da tempestade, não nos apressamos em definir o que éramos. Havia um entendimento silencioso, uma conexão forjada em um campo de batalha que ninguém mais poderia compreender. Ele se tornou meu conselheiro mais próximo, não apenas no Grupo Monteiro, onde assumiu um cargo de liderança na área de inovação, mas na vida. O futuro era incerto, mas uma coisa era clara: qualquer caminho que eu escolhesse seguir, não o seguiria mais sozinha. Meu poder não era mais teórico, era prático, diário. Em uma reunião com investidores internacionais que duvidavam da estabilidade da empresa após o escândalo, eu não lhes dei garantias vazias. Apresentei um plano de expansão agressivo e inovador, que silenciosamente preparei durante meu cativeiro. Um plano que meu pai consideraria ousado demais. Em 30 minutos, transformei ceticismo em entusiasmo, dúvida em investimento. Eu me movia por aquele mundo corporativo, antes domínio de Ricardo, com uma facilidade e uma ferocidade que assustavam e fascinavam. Eles esperavam que eu fosse uma herdeira figurativa. Encontraram uma líder visionária e implacável. Eu não estava apenas ocupando o lugar do meu pai. Estava o superando, levando seu legado a alturas que nem mesmo ele havia sonhado. Um dia, Dr. Arruda me informou que Ricardo havia tentado me enviar uma carta da prisão, um pedido de perdão patético, cheio de autopiedade e desculpas esfarrapadas. Eu não a li. Pedi que fosse incinerada. Ele não existia mais em meu universo. O último resquício de sua presença em minha vida era o relógio Patek Philippe que eu comprara para nosso aniversário. O presente que nunca foi entregue. Eu não o joguei fora. Eu o coloquei na gaveta da minha mesa de CEO, não como uma lembrança dolorosa, mas como um troféu de guerra. Um lembrete frio e metálico de que a maior fraqueza de um predador é subestimar sua presa, e que o tempo, no final, sempre cobra todas as dívidas. Para mim, ele não era mais um fantasma. Era apenas um mau negócio que eu finalmente consegui liquidar. Eu governo meu império a partir de um trono de vidro e aço, com a cidade a meus pés. Eles tentaram me enterrar em uma cova de silêncio e sedativos, sem saber que estavam apenas plantando uma semente. Eles me chamaram de louca, e talvez tivessem razão. É preciso um tipo especial de loucura para sobreviver ao inferno e voltar para incendiá-lo por completo. A dor foi minha professora, a traição foi minha forja, e a vingança foi minha formatura. Eu não sou a mulher que amava demais. Eu sou a mulher que sobreviveu para se tornar mais forte, mais rica e infinitamente mais perigosa. Meu nome é Isabela Monteiro. E esta não é uma história de coração partido. É a história de como aprendi que, para reconstruir um reino, às vezes, você precisa primeiro queimar tudo até o chão.